Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente retoma aqui a nossa live. Estava bem no início, nós fizemos as apresentações, introduzimos aí o título da nossa apresentação. Já aceitei aqui o Vinícius, ele já deve estar ingressando nesse instante. Aí, E aí, agora tá me ouvindo? agora tá bem. Agora acho que vai. Então vamos ver. Bom, olá, colega Marisa, tudo bem? O Bruno Barcelos, delegado lá de Mato Grosso, coautor do nosso livro da Pacote Anticrime. Meu amigo, Legal. né, Bruno? Valeu, prazer te ver. Vamos lá. Bom, Vinícius, então a gente estava dizendo sobre a necessidade, por que que a doutrina criou essa confusão, ou pelo menos apressadamente, de juiz sem rosto, de onde que vem esse nome e por que exatamente este nome merece ou não ser atribuído à nossa lei nacional, a 2.694. Diga aí para nós, meu amigo. Bom, vamos lá. Então, de antemão, quero agradecer o convite e cumprimentar vários colegas que eu vi entrando aí. Eu não consigo falar e observar os comentários, portanto, se tiver algum comentário aqui que eu não venha a responder, já me desculpe, já peço perdão desde logo, que eu vou me centrar no que eu tenho para falar aqui, porque realmente eu não consigo fazer as duas coisas. Mas abraço a todos os promotores, alunos, delegados que estão aqui conosco, juízes, enfim. Vamos lá. Essa lei 12.694, ela é uma lei meio confusa demais, né? Ela trata de confisco subsidiário, ela trata de alienação antecipada de bens, ela tem disposições meio a esmo dentro de uma mesma lei, mas que, para o fim que a gente pretende tratar aqui hoje, existe um escopo protetivo muito forte nessa lei, com o viés de tentar blindar o magistrado que julga casos que envolvam organizações criminosas. Tá? Então, essa lei ela trouxe uma sistemática administrativa para que juízes possam utilizar, Ministério Público também, placas frias nos seus veículos, servidores do Ministério Público, servidor judiciário que trabalham com segurança, possam ter porte de arma, segurança, reforçar ações, mas processualmente há um ponto que precisa ficar evidenciado. Qual é? A criação do colegiado de primeiro grau. A criação desse colegiado de primeiro grau para julgar organizações criminosas, previsto no artigo 1º da lei, foi esse dispositivo, artigo 1º, junto com o parágrafo 6º, que fez essa confusão de juiz sem rosto no Brasil, que não tem nada a ver de juiz sem rosto, diga-se desde logo. Né? Os acórdãos proferidos em primeiro grau em causas que envolvam organizações criminosas, eles são assinados pelos 3 magistrados que compõem o colegiado, o natural e outros 2 escolhidos por sorteio. Apenas, havendo voto divergente, esse é o grande X da questão, né? Havendo voto divergente ali nas reuniões, suponhamos, Renato Brasileiro, você, Renê, e eu, somos juízes e estamos com uma causa que envolve organização criminosa. Nós estamos aqui reunidos para decidir se vamos ou não vamos decretar a prisão preventiva de determinada pessoa. Você e eu entendemos que o caso é de decretação da prisão preventiva. Renato Brasileiro entende que não é. O que a lei diz no artigo 1º, parágrafo 6º? O acórdão de primeiro grau deve ser exarado sem qualquer menção a voto divergente. Isso não significa juiz sem rosto. Por que não? Porque você, Renato Brasileiro, e eu assinaremos essa decisão. O que é muito interessante observar aqui é aquilo que Kleber e eu temos chamado de artificialização das unanimidades. Por que artificialização das unanimidades? Na medida em que um voto vencido tem que aderir ao voto majoritário de nós dois, e o acórdão será lavrado sem menção a voto vencido, na medida em que isso acontece, a gente cria, na verdade, uma artificialização de unanimidades, porque na prática, a rigor, houve um voto vencido, só que ele não será lembrado. A doutrina mais especializada sobre o tema até lembra que existem 2 formas de se prestar uma jurisdição de forma colegiada. A forma per seriatim e a forma per curiam. Per seriatim é aquela forma que acontece, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal.
um órgão colegiado em que cada magistrado vota à sua maneira, ao seu estilo, de acordo com as suas convicções. Muitas vezes os julgamentos, a gente tem suspensos, porque o relator não consegue, no momento da votação, entender qual foi o caminho da decisão proferida pela Corte. No caso do artigo 1º, parágrafo 6º dessa lei, o que nós temos é a forma per curiam. O que importa é a voz da Corte, a única voz, uma só voz. O voto vencido se rende e adere ao voto majoritário para que o acórdão seja lavrado e assinado pelos três, em um único sentido. Como eu comecei falando da artificialização das unanimidades, é importante observar por que o artigo 1º, parágrafo 6º, não tem nada a ver com juiz sem rosto. Absolutamente nada a ver. Muita gente, quando escreve sobre organização criminosa, às vezes comete a gafe de escrever assim: o juiz sem rosto previsto na Colômbia, ele não é previsto na Colômbia. Não existe essa figura na Colômbia mais. Essa figura existiu, não é segredo para ninguém, acho que todo mundo aqui gostou de assistir Narcos, a maioria deve ter assistido, e viu ali quem foi Pablo Emílio Escobar Gaviria, né? O chefe do cartel de Medellín. Pablo Escobar matou Guilherme Cano, que é uma espécie de William Bonner na Colômbia. Ele matou o Procurador-Geral da República, ele matou 11 ministros do Supremo com a ajuda do grupo guerrilheiro M19, ele matou Luiz Carlos Galán, que é presidenciável, matou o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilha, uma centena de juízes e policiais. Então ele matou todo mundo ali na Colômbia. Em determinado momento, no ano ali de 1991, entendeu-se que o sistema judiciário da Colômbia precisava de algum mecanismo para funcionar. E o mecanismo encontrado foi qual? Juiz sem rosto. Então, em 91, no CPP colombiano, foi inserida a figura do juiz sem rosto. Juiz sem rosto, como? Sem rosto mesmo. Balaclava na cara, biombo para distorcer a voz, e assim eram proferidos os julgamentos. Desse jeito. Isso aconteceu em 91, mas em 93, uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta, e a Corte colombiana disse o quê? É constitucional. O que nós vivemos aqui na Colômbia, só nós sabemos. A forma de prestar jurisdição aqui na Colômbia, quem sente na pele, somos nós. Igualdade material. Cartel de Medellín, cartel de Cali, não são os cidadãos civis que chegam aqui, são os inimigos do Jacobs. E é justamente por isso que vale a pena, e esse instituto é válido, porque ele equaliza minimamente essa diferença entre o crime organizado e a justiça. Acontece que o tempo se passou, e em 1996, uma lei de transição propôs a ruptura do juiz sem rosto. Essa ruptura deveria acontecer em 99. Então, vejam, em 91 a figura apareceu no CPP colombiano. Em 93 a Corte Constitucional diz: é constitucional a figura do juiz sem rosto. Em 96, a Lei 270 de 96 diz: em 99 é para acabar esse instituto. E o que aconteceu em 99? Juiz sem rosto acabou na Colômbia. Porém, continuou a existir os testigos e os fiscais sem rosto, testemunhas sem rosto e promotores sem rosto. Isso em 1999. Por isso, no ano seguinte, em 2000, outra DIN foi proposta na Corte Constitucional colombiana, com relação a esse resíduo, promotor sem rosto e testemunha sem rosto. E aí mudou completamente. Por entender que era uma violação escancarada à publicidade, devido ao processo legal, a Pacto de São José da Costa Rica, a própria Carta colombiana, que prevê em regra a publicidade como mecanismo sem o qual não há prestação da jurisdição, e porque o cartel de Medellín já não era mais o cartel de Medellín, por tudo isso, a sistemática, os fatores reais de poder, nós sabemos como isso influencia na tomada das decisões, ali a Corte Constitucional colombiana disse o quê? É inconstitucional. Então, em 2000, foi sepultado juiz sem rosto, promotor sem rosto e testemunha sem rosto. Mais ou menos na mesma linha, né? Em 92, no Peru também foi incerto, dentro do Código de Processo Penal peruano, a figura do juiz sem rosto. O que Alberto Fujimori fez? Tem um caso exemplar do juiz sem rosto no Peru,
que é o caso Castilho, Petruzzi e outros, versus Peru. Alberto Fujimori pegou alguns chilenos e disse, esses chilenos aqui, que são atrelados a determinado partido político, alinhados com determinado partido político, são terroristas. E por isso vão ser julgados por traição à pátria. Da prisão ao julgamento, 3 horas se passaram. Promotores mascarados, juízes mascarados. Resultado do processo sob a batuta de Alberto Fujimori, presidente da República, condenação de todo mundo. E daí o que aconteceu? Por um sem número de equívocos, né? Um sem número de equívocos. Condenação na justiça militar, traição à pátria de quem não é da pátria, né? Vejam, o tribunal, a corte peruana condenou chilenos à traição à pátria. Eles não são peruanos, enfim. E, sobretudo, porque juízes e promotores estavam mascarados, Corte Interamericana de Direitos Humanos sepultou de vez essa condenação e condenou o Estado peruano a proferir outro julgamento sem essa pecha de juiz sem rosto. Portanto, o juiz sem rosto não existe mais no México, não existe mais na Nicarágua, não existe no Peru, não existe na Colômbia. E muito menos no Brasil. Esses juízes que compõem o colegiado de primeiro grau para julgar causas que envolvam organizações criminosas, eles assinam as decisões. Todos nós sabemos quem são os magistrados. É possível alegar suspeição? Sim. Impedimento? Sim. Sem dúvida alguma. Não há sentença apócrifa, não há juiz mascarado, não há juiz sem rosto, mas nem de longe. Não obstante, alguns membros do governo da ocasião, em 2012, festejaram a Lei 12.694 de 2012 como a lei do juiz sem rosto no Brasil, apesar de não ter absolutamente nada a ver. E no fim a gente percebe que foi uma edição de uma lei até um tanto quanto mais eficaz do que esses modelos internacionais e estrangeiros que você menciona, né? Porque você resguarda da mesma forma a integridade e a segurança dos magistrados que vão proferir decisões em face de organizações criminosas que realmente possam representar algum perigo ou algum risco à sua integridade, à sua vida, sem o prejuízo ou sem os problemas decorrentes da falta de sua identificação, né? Então, realmente, me parece que o Brasil andou bem, a legislação anda em sintonia, inclusive, com essas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o prejuízo, se é que nós podemos vislumbrar algum, em face da possibilidade do réu defender-se daquele que está julgando, é bastante minorado no modelo adotado pelo Brasil, né? Muito bom, Sem falar Vinícius. o seguinte, só para a gente passar para outro ponto, só para dizer, fundamental observar o seguinte, assim, o juiz sem rosto na Colômbia, pelo tempo que ele foi constitucional, não foi algo tão útil e eficaz como se pensou antes. O crime organizado apenas teve que desembolsar um pouquinho a mais, porque as sentenças, não obstante não assinadas, elas eram depositadas na secretaria do tribunal respectivo. Então, os cartéis iam lá, subornavam, descobriam que eram os juízes e eles morriam assim mesmo. Então, foi um tiro no pé, absolutamente. Sim, sim. Aqui no Brasil, o fenômeno a edição da lei ela esteve relacionada com, infelizmente, um atentado praticado em face de uma magistrada no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, Exato. a doutora Patrícia, Né? Isso foi, sem dúvida nenhuma, a motivação final política, se é que nós podemos chamar assim, para a edição da lei. Mas, de todo modo, a Lei 12.694, Vinícius, ela se mantém estritamente relacionada à criminalidade organizada, ao crime organizado. Exato. Esse vínculo, digamos assim, esse vínculo com o crime organizado para o julgamento de crimes organizados, será que esse modelo poderia ser alargado para outras situações? Por exemplo, na Constituição Portuguesa, foi feita uma alteração há alguns anos para possibilitar o julgamento do tribunal do júri, ou melhor, de deslocar o julgamento de casos que seriam levados ao tribunal do júri para um juiz togado, tendo em vista a possibilidade ou o receio de que os jurados pudessem ter, diante do julgamento de casos que versavam sobre crime organizado. Essa extensão seria cabível aqui no Brasil ou a gente está atrelado a essa redação do artigo 1º da lei? Como é que você vê tudo isso? Vamos lá. A meu ver, não há impedimento algum, não vejo qualquer problema em alargar o espectro do juízo colegiado para outras causas para além de organizações criminosas.
A rigor, isso aconteceu. Já aconteceu. Vamos observar o seguinte. Para quem, não sei se alguém aí está anotando, se não está, mas enfim, eu vou citar algumas disposições de lei aqui. Eu acho que esse link depois vai para o YouTube, não vai? Vai, vou tentar colocar no Vai. YouTube. Mandar para você Bom, também. se for, o pessoal Disponibiliza depois no... pega lá. Tá. O artigo 1º da lei 12.694, ele preconiza o colegiado de primeiro grau para julgamento de crime praticado por organização criminosa. E isso em qualquer fase. Então, eu posso decretar prisão temporária, receber denúncia, prolatar sentença, em qualquer fase da persecução penal. O artigo 1º estava intimamente relacionado a organizações criminosas. Ponto. O pacote anticrime alterou essa sistemática. Hoje temos o artigo 1A. E no artigo 1A, o alcance da lei foi um pouco além. Não obstante, ele tenha restringido as organizações criminosas apenas à organização criminosa armada, ele colocou o crime de constituição de milícia, que, no Brasil, é diferente do crime organizado. Então, vamos lá. Sistemática do artigo 1º. São duas sistemáticas hoje de aplicação do colegiado de primeiro grau. Duas sistemáticas. A primeira sistemática. Um juiz de direito recebe um caso que envolva organização criminosa. Esse juiz de direito tem receio por sua integridade física e julga com base nesse pré-requisito, é um requisito fundamental, nesse pré-requisito, que é necessário convocar o colegiado para receber a denúncia, decretar a interceptação telefônica, conduzir a audiência. Esse juiz, então, convoca, por sorteio eletrônico, 2 pares. E esses 3 magistrados formarão o colegiado por sorteio eletrônico. Necessariamente em crimes de organização criminosa e nos crimes praticados pelas organizações criminosas. Portanto, homicídios, sequestros, corrupções passivas, enfim, seja eles quais forem. Agora, o que o pacote anticrime alterou foi o seguinte: o pacote anticrime permitiu que tribunais de justiça e tribunais regionais federais, nas comarcas sedes de circunscrição ou seção judiciária, instalem varas criminais colegiadas. Varas criminais colegiadas. Portanto, não depende mais da vontade do magistrado ou do pré-requisito, né? Com o pré-requisito, melhor dizendo, para a formação do colegiado. A vara criminal já é colegiada em si, mas exclusivamente para julgamento de crime organizado, armado ou constituição de milícia. Vejam, a vara criminal colegiada, na sistemática da lei anticrime, não vai julgar crime organizado de colarinho branco. Não vai. Por isso, os 2 sistemas convivem. É possível, numa circunscrição onde há uma vara criminal colegiada, que um juízo comum, ali, singular, convoque um colegiado de primeiro grau? A resposta é verdadeira. Desde que não se trate de crime organizado, armado ou constituição de milícia. Portanto, num crime organizado, armado ou constituição de milícia, uma denúncia foi protocolada durante um juiz comum. Esse juiz pode formar o colegiado? Não pode. Uma vez instalada a vara criminal colegiada, o que ele tem que fazer é obrigatoriamente remeter para a vara criminal colegiada, que tem a competência ampla nesse sentido. Artigo 1º A, parágrafo 2º. Agora, ainda que se trate de uma seção judiciária, uma circunscrição sede, né? Ainda que se trate disso, é possível ali haver um juízo colegiado por sorteio eletrônico, desde que não se refira, por exemplo, a essas matérias. Então, uma organização criminosa de colarinho branco continua sendo possível, mesmo na sede onde há vara criminal colegiada. O ponto que levanta maior dúvida com relação à novidade trazida pelo pacote anticrime é o seguinte: quando eu tenho vara criminal colegiada, eu maculo o juiz de garantias? Ou seja, eu preciso ter uma vara criminal colegiada de garantias e uma vara criminal colegiada de instrução e julgamento? É necessário haver isso? Todos nós sabemos o que aconteceu com o CPP, com a pós-reforma do pacote anticrime. As disposições que tratam do juiz de garantias foram suspensas.
No entanto, considerando a redação tal qual foi posta e imaginando num futuro o Supremo Tribunal Federal dizendo, juiz de garantias é constitucional. Dentro desse cenário, será necessariamente onde os tribunais de justiça e regionais federais optarem pela instalação da vara criminal colegiada, pelo menos duas terão que existir, uma de garantias e a outra para julgamento? Pessoal, duas correntes surgiram já a respeito desse assunto. A primeira corrente diz que é necessária sim, a criação de duas varas. E por que isso? Porque a lei só abriu uma exceção. Todos os casos devem passar, casos criminais, pelo juiz de garantias, antes de chegar no juiz de instrução e julgamento, salvo exceções, crimes de menor potencial ofensivo, que é a exceção posta no artigo 3C, caput e parágrafo 1º. Então, como essa é a única exceção, crime de menor potencial ofensivo, e aqui nós estamos falando de crime organizado, armado e constituição de milícia, necessariamente eu vou ter que criar duas varas. Uma para funcionar como garantias e a outra para julgar o caso. Não é essa a minha opinião e eu acho que não vai ser essa a corrente prevalente. Por que não? A literalidade do artigo 1º-A, parágrafo 1º, precisa ser colocada em evidência. O legislador, a meu ver, criou uma exceção ao juiz de garantias. Vejam por quê. As varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação e da execução da pena. Todos, no decorrer da investigação, da ação e da execução da pena. A vara criminal colegiada tem competência nesses três momentos. Além da literalidade desse dispositivo, é importante observar o seguinte. Antes da vigência da Lei 12.694 de 2012, o Estado do Alagoas criou uma vara criminal colegiada para julgamento de crime organizado. Essa lei estadual foi levada ao Supremo. E o que o Supremo falou naquela ocasião? É constitucional a vara criminal colegiada. E tem um detalhe. A colegialidade, por si só, reforça a imparcialidade, que é o que se quer com o juiz de garantias. A colegialidade, por si só, reforça a marca da imparcialidade judicial. Portanto, naquela ocasião, o Supremo disse isso. O que o Supremo viu como erro foi o método de preenchimento dessas varas, que era escolha casuística do presidente. Ele olhava para o René, o René é um juiz fantástico, mão pesada, vai para a vara do crime organizado. O Renato Brasileiro é outro monstro, vai para a vara do crime organizado. E assim por diante. Então, evidentemente, esse critério não é um critério que se deva respeitar. Isso foi considerado inconstitucional. Mas a vara criminal colegiada em si foi tida por constitucional e com essa argumentação, né, que acabamos de dizer. A colegialidade em si reforça a imparcialidade. Se reforça a imparcialidade, eu não preciso de uma vara criminal colegiada de garantias. Perfeito. Certo? Me parece que essas colocações já dão uma resposta adequada, né? O juiz das garantias, ele parte dessa premissa, né, ou dessa ideia de que o juiz estaria contaminado por conta de uma predisposição em razão das suas decisões proferidas na fase investigatória e que levariam a um quadro paranoico, né, no sentido dele tentar confirmar as impressões que ele coletou ao julgar o caso ainda na fase investigatória, mas essas impressões, essa suposta contaminação resta bastante diluída num julgamento por meio de um juizado colegiado, razão pela qual me parece que é exatamente essa a ideia, né? Nos colegiados, o juiz das garantias encontra exceção. Aliás, foi por isso que, inclusive, o Supremo já disse, né, na liminar que suspendeu o juiz das garantias, de que, além das exceções do juiz eleitoral e da violência doméstica, nos juizados ou nos juízes colegiados, em razão dessa diluição, dessa pulverização, dessa suposta contaminação do julgador, não haveria por que o juiz das garantias ser aplicado, por exemplo, nos foros por prerrogativa de função ou foros originários dos colegiados. Perfeito. Bom, excelente, Vinícius. A gente precisa fazer a seguinte colocação, porque eu acho que essa que é a grande questão de interesse prático, né? Já que nós já estamos aí com quase 40 minutos de live. Tá. Por que, diabos, esta lei
tão útil, tão boa, aparentemente? Por que que essa lei não foi tão utilizada ainda no Brasil? E essa alteração, como você mencionou, ela dá a entender que agora, com a criação por meio de varas, vai acabar um pouco a possibilidade ou a facultatividade na criação dessas varas colegiadas. E ela me parece responder a essa questão que eu tento aqui colocar para todos. Por que que não há varas ou juízes colegiados de primeiro grau com um número grande espalhados pelo Brasil? Nós temos poucos casos de constituição disso. Me lembro que, em certa ocasião, salvo engano, lá em Presidente Prudente, minha cidade natal, houve constituição já episódica desse tipo de juizado por conta dos atentados realizados por algumas facções criminosas nos presídios brasileiros, mas as notícias são de situações muito excepcionais e efêmeras. Então, a questão que acho que deve ficar todo mundo com a pulga atrás da orelha é, mas por que que no Brasil não foi multiplicada essa situação? Por que que nós não tivemos tantos juizados colegiados de primeiro grau? E agora, a partir dessa constatação, dessa reflexão, por que que a gente pode ou não antever se essas varas colegiadas serão bem-vindas, serão estruturadas e se elas vão produzir bons resultados? Vamos lá. Alguém aí disse saudações rubro-negras, eu tenho que parar a live para cumprimentar. Foi o Marcelão, né? Então, saudações rubro-negras. É outro patamar, né, Marcelo? Pronto, vamos voltar para a questão. O René, eu acredito o seguinte, dois pontos me levam a crer que o colegiado de primeiro grau, por sorteio eletrônico, não pegou. Por que que o colegiado de primeiro grau, por sorteio eletrônico, para julgamento de causas que envolvem organização criminosa, não pegou? Ponto 1. Na decisão fundamentada, o juiz deve indicar objetivamente quais são as circunstâncias que o expõem a risco. Não é um risco presumido, vamos assim dizer. Por que que nas delegacias, fora, todos os estados têm as delegacias de combate ao crime organizado? Os ministérios públicos têm os GAECos. Os juízes sempre julgaram os crimes de organização criminosa sozinhos. Era mais fácil, desde o início, uma vara criminal colegiada para despersonalizar a atuação. Mas não foi essa a escolha. A escolha foi assim. Se você estiver exposto a risco, e você tem que mostrar que risco é esse, aí você pode fazer um sorteio eletrônico. Então, assim, o juiz dizer que está exposto a risco porque está julgando um caso que envolve organização criminosa é chovendo molhado. Não está fundamentando a bem da verdade. Então, eu acho assim que o legislador criou um entrave. Ele deu com a mão, tirou com a outra. E outro aspecto também, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que fez com que esse instituto não caísse na rotina da nossa vida judiciária, é o seguinte. Eu não vou falar dos 4, fica tranquilo. Existem 4 entendimentos para responder a seguinte questão. Eu posso firmar mais de um colegiado dentro do mesmo caso penal? Ou, por exemplo, eu sou juiz de direito, recebi ali um pedido de temporária, convoco o colegiado para decretar aquela temporária. Com a convocação, aquele colegiado vai se reunir toda vez que se fizer necessário, recebimento da denúncia, decretação de uma interceptação telefônica, presidência da audiência, sentença. É assim? Ou a cada ato tem que fazer um novo colegiado? Existem 4 entendimentos sobre isso. Eu não vou falar dos 4, eu vou falar só do que prevalece. Os tribunais de justiça fizeram o quê? Com base, autorizados pela Lei 12.694, eles criaram atos regulamentatórios. E esses atos que regulamentam internamente a lei no âmbito de cada tribunal, fez com que, a cada decisão, o tribunal colegiado, o colegiado de primeiro grau, se dissolva. Então, a gente convoca o colegiado para fazer a temporária, dissolveu. Quando eu precisar de outro, eu tenho que fazer um outro colegiado. E aí, para receber a denúncia, um outro colegiado. Para presidir a audiência, outro colegiado. Para fazer a sentença, outro colegiado. Então, muita burocracia. A exceção que há é embargo de declaração contra a decisão nossa, o nosso acórdão.
Essa é a única exceção que aquele mesmo colegiado vai fazer, mais uma vez, a revisão da decisão que foi prolatada. Então, dois entraves que, para mim, prejudicaram muito. O primeiro, o juiz ter a obrigação de mostrar o que é a situação de risco. Julgamento de uma organização criminosa por si só não basta, tem que mostrar. E o segundo ponto, essa circunstância de que a cada decisão do colegiado, um outro colegiado tem que ser sorteado. Então, muita burocracia, ajudou pouco, e os juízes continuaram a julgar sozinhos, como vimos aí a miúde ao longo da Operação Lava Jato, para ficar no exemplo que todo mundo acompanhou de suas casas. Agora, eu acredito que, com o pacote anticrime, com o artigo 1A, eu acredito que isso muda. E por que eu acredito que isso muda? Não obstante seja uma faculdade, os tribunais de justiça têm a faculdade de criar a vara criminal colegiada. Faculdade. Eu acredito que vai haver, em cada capital, eu acredito que vai haver uma vara criminal colegiada para julgar aqueles casos de organização criminosa que, em geral, já expõem objetivamente a risco, que são as organizações criminosas que tenham armas à sua disposição, né, à sua disposição, e aquela constituição de milícia. Não há nada mais nojoso do que uma milícia, né? Expõe a tudo e a todos. Aí é objetivo mesmo, assim, a circunstância de risco, mas nesse caso, com vara criminal colegiada, o juiz não tem mais que fundamentar nada. Ele pertence a uma vara criminal colegiada, ela é colegiada por si só. Agora, como nós dissemos antes, esse modelo não expurga o modelo anterior, tá? Então, há uma vara criminal colegiada em Goiânia. Eu sou juiz numa vara de reclusão. Não sou da vara criminal colegiada. Um caso de organização criminosa de colarinho branco chegou para mim. Esse caso vai ser julgado pela vara criminal colegiada na sistemática da lei anticrime? Não, porque não é organização criminosa armada. Continua comigo. Se eu conseguir revelar a circunstância que me expõe a risco, eu posso formar o colegiado, mesmo havendo vara criminal colegiada na minha capital. Muito boa reflexão. Agora, vale a pena a gente refletir numa outra perspectiva. Veja, aí mesmo em Goiás, recentemente me parece que houve uma alteração estadual e criou-se uma vara para julgar crimes de organização criminosa, inclusive uma vara com competência estadual. Correto? Correto. Pois é. Aí a gente coloca o seguinte questionamento, né? Então, para que a lei anticrime veio? Já que já era facultado aos tribunais de justiça a criação desse tipo de vara. Claro que acho que, para responder a questão, a gente passa pela necessidade ou pela um grande propósito da lei anticrime, que foi realmente fazer um enfrentamento mais adequado, mais incisivo da criminalidade organizada armada. Inclusive, isso se reflete até nos novos índices de progressão de regime, como todo mundo percebe. Mas me parece que a maioria dos dilemas jurídicos que a criação de uma vara colegiada pode causar já foram, inclusive, levados a julgamento. Você acabou de mencionar o caso de Alagoas, que foi para o Supremo Tribunal Federal. Existem também, aqui e acolá, alguns questionamentos a respeito da violação do princípio do juiz natural mediante a criação de uma vara colegiada, e o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu antes que não haveria violação caso, por exemplo, um processo esteja sendo julgado em uma vara comum, uma vara individual. E depois de criada a vara colegiada, o processo é encaminhado e deslocado para essa vara colegiada, e isso já foi levado a questionamento perante o Supremo Tribunal Federal se isso ensejaria violação ao princípio do juiz natural. Me parece que o julgamento nessa ocasião foi de que não, porque as regras de organização judiciária são regras que se aplicam de maneira excepcional, inclusive a perpetuatio jurisdictionis, então não haveria que se falar em perpetuatio, e também porque, nesses casos, a criação da lei, a criação dessas varas teria amparo em lei anterior, e esse é um predicado suficiente para tornar a alteração da competência constitucional. Mas o que eu acho que pega, ou que fica todo mundo com a pulga atrás da orelha, é isso, né? Será que o Brasil, nós vamos efetivamente passar a enfrentar a criminalidade organizada de maneira, por meio de varas colegiadas, com o propósito, finalmente, de criarmos uma munição adequada para enfrentamento desse quadro? E a gente tem que ter em mente, me parece, Vinícius, a grande preocupação, e isso é repetido na lei anticrime, né, quando ela cria algumas condições especiais para eventuais progressões de regime para os líderes de organizações criminosas, como que nós vamos fazer
na fase de execução penal, principalmente, para enfrentarmos essas organizações criminosas, facções criminosas que encontram-se dominando os nossos presídios brasileiros. Me parece que essa é a grande... É um desafio, né? É o grande desafio imediato, né, digamos assim. Não tenha dúvida. É um desafio tremendo. Não é por isso que... Não é por outro motivo que regras de RDD se modificaram, né? Não é por outro motivo também que a vara criminal colegiada passa a ter competência na fase da execução penal, para que o juiz não fique exposto sozinho, mais uma vez. Mas não tenha dúvida, eu concordo contigo, a sua reflexão é muito pertinente, porque a todo momento a gente já tinha essa possibilidade, desde o precedente de Alagoas, da criação dessas varas criminais colegiadas. E a gente nós não vimos isso assim com tanta força, né? Aqui em Goiás já existiu, já deixou de existir, já existiu, já deixou de existir, agora existiu de novo, né? Parece que é uma má vontade, a carcaça a burocracia é pesada, é mais ou menos isso, sabe? Não vou dizer uma má vontade desse ou daquele, mas mas está faltando juiz, aí tem que fazer uma vara colegiada. Esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de pensamento tacanho, que alguns procuradores também têm. Você deve saber muito bem disso, Renê. Aliás, deve não, sabe muito bem disso. Quantos procuradores gerais não torceram o nariz para grupos de combate a controle externo da atividade policial? Porque não, vai tirar promotor para botar em grupo. Quantos não torceram o nariz no começo? GAECO, muitos, mas foram muitos, até perceber, na prática, o resultado, né? Então, eu acho que tudo é um processo, a gente está dentro desse ciclo e eu acredito que a mudança na lei anticrime foi fundamental, porque eu acho que ela vai impulsionar a criação, né? Tem um último ponto que eu queria falar aqui, antes de cumprimentar aí o Cezinha, a Carlinha Fleury, o Bife, eu tô vendo aí o pessoal, a Laila e o Mário, meus amores lá da minha promotoria, meus assessores, enfim, o Bruno Barra, Bolelli, eu vi o Juan, vi alguns aí. Eu Mas, vi enfim, o Bruno 70 aí também, o pessoal de Mato Grosso tá entrando em peso aí, Miguel. O Brunão delegado é meu amigo, né, pô? O pessoal, os promotores daí também, enfim. O Bife também teve aí. O Cezinha que eu me referi é o seu colega, o César Danilo. Sim. Enfim, olha o Spock aí, meu amigo Garcia. Mas, enfim, eu vou colocar uma última questão, porque eu sei que cansa muito, já está quase chegando em 1 hora, né? Um ponto que também realmente assim, causa muita celeuma da doutrina é o seguinte: pode o juiz colegiado... Olha o Rodriguinho aí. A formação do juízo colegiado por sorteio eletrônico, só para prolatar a sentença. Formação do colegiado de primeiro grau, só para prolatar a sentença num caso que envolve organização criminosa. Fere a independência não, a identidade física do juiz? Fere ou não? Porque, veja, os dois sorteados não participaram da instrução. Não participaram da instrução. Eles chegam no caso apenas para sentenciá-lo. Há aí um malferimento ao princípio da identidade física do juiz e, por isso, esse proceder seria vedado. O NUT acha que é vedado. Eu acho que a gente não pode esquecer do seguinte: a ameaça ao juiz pode acontecer justamente após a audiência de instrução. Pode ser justamente após. Então, o fio condutor da instalação do colegiado de primeiro grau pode acontecer antes ou depois da audiência de instrução. Talvez é justamente para a sentença que o juiz vai precisar do colegiado de primeiro grau. E, além disso, a identidade física do juiz não é um vetor constitucional obrigatório. É algo relativo. É importante a gente lembrar que no Código de Processo Civil de 73, essa figura existia. E no CPP, não existia. Não existia. Aí o CPP foi reformado. Passou a existir essa figura no Código de Processo Penal. Veio o novo CPC e fez o quê? Desapareceu a figura da identidade física do juiz no processo civil. É uma prova de que isso não é um dogma a ser seguido a qualquer custo, né? Então, não tem dúvida nenhuma para mim que, em sendo o caso, é possível sim a convocação do colegiado de primeiro grau para prolatar a sentença. Para mim, não tem dúvida. Ainda me ocorrem dois argumentos bons. Veja só, o artigo 1º ali que fala das hipóteses que o juiz colegiado será
constituído, quais as hipóteses de julgamento, quais os atos que ele proferirá, não consta ali que ele poderá ou deverá ser constituído para acompanhamento da instrução. Então já me parece que a própria lei criou uma previsão de que seria possível que esse juizado só fosse constituído para proferir a sentença em uma violação, ou pelo menos uma restrição ao princípio da identidade física. E também o princípio da identidade física, como você colocou, ele não se faz necessário, por exemplo, quando o Tribunal de Justiça anula uma decisão, o processo retorna para o proferimento de nova sentença e o juiz que está ocupando aquela vara e que vai proferir aquela decisão já é outro, não é mais aquele que participou da instrução. Sem falar também que hoje as instruções são todas gravadas e os juízes que são sorteados têm contato com a prova tal qual o juiz, que é o natural, né? Que faz o sorteio. Exato, mas enfim, para o pessoal não cansar, eu acho que é por aí, né? Exatamente. Acho que... Pessoal, então, olha, a nossa ideia foi aqui fazer algumas colocações sobre essa lei, a 12.694, que, como eu disse no início, é uma legislação pouco explorada, pouco conhecida. Digamos assim, a irmã dela mais conhecida, mais famosa, que faz sucesso na televisão, é a 12.850. Mas a 12.694 tem uma utilidade, tem toda uma importância, inclusive porque foi ela a primeira a conceituar a organização criminosa, o conceito restou superado pela 12.850, mas ela me parece muito útil ainda nesses aspectos que nós mencionamos, na possibilidade de criação dos juízes de primeiro grau colegiados por meio de sorteio eletrônico, e isso acaba produzindo ou proporcionando mais um instrumento de enfrentamento à criminalidade organizada no Brasil. É uma legislação que, como colocou bem o Vinícius, deverá contar com um acréscimo aí na prática, né, com impulsionamento para ser melhor utilizada pelo país. Então, a ideia da gente foi trazer um pouquinho sobre este tema relacionado a crime organizado. Espero que todos tenham gostado. O propósito de fazer essa live junto ao perfil aqui da Fundação Escola, evidentemente, foi frutificar conhecimento, criar ali a necessidade do pessoal, dos alunos especialmente, se familiarizarem com o tema e talvez aí despertar e impulsionar também o interesse dos alunos em escrever artigos de conclusão ou na eventual pós-graduação da Fundação Escola, para a gente produzir mais material sobre isso, porque uma outra questão que a gente verifica, né, Vinícius, é uma certa carência doutrinária neste tema e neste assunto. Entendi. Mas, de qualquer forma, quero agradecer imensamente a presença do meu amigo Vinícius Marçal, dizer para todos que semana que vem o livro dele já está na praça, está rodando, e dizer que foi uma alegria tê-los aqui, recebê-los. Foi uma grande satisfação aqui da Fundação Escola e colocamos aí à disposição, né, Vinícius, para umas próximas oportunidades e outros debates dessa mesma espécie. Renê, para mim foi um orgulho tremendo, tá? Quero te dizer assim que foi uma coisa que surgiu do nada, né? Pois é. Vou quebrar o sigilo aqui. Chega uma mensagem do Renê assim, bora fazer uma live? E a minha resposta, bora. Foi mais ou menos assim, né, Renê? Mais ou menos assim. Eu fiquei muito feliz com o convite, tá, da Fundação Escola Superior do Mato Grosso. Tenho um carinho muito grande pelo pessoal. Como eu já te falei, já fui aí, né? Eu já tive o prazer de estar aí uma vez. Tenho muitos amigos aí no Ministério Público local. E ver todos esses amigos aqui, ó, que estão comentando aqui conosco, interagindo conosco. Até o Fernando Yunes, meu amigo, também está aí. Colega do Spock, meu amigo. Enfim, tá todo mundo aí. Eu já cumprimentei muita gente. Eu quero agradecer demais a audiência de todo mundo. E agradecer, como vocês aí estão pedindo outras lives. Vamos fazer outra, né, Renê? Depois a gente escolhe outro tema. Tá combinado. A gente pode até dar sequência no tema Vamos fazer quando dá sequência no tema do crime organizado, que é um assunto que é um pouquinho extenso. Mas a gente tenta espremer bastante a lei para sair mais lives aí. Isso. A gente faz isso, tá? Eu quero te agradecer muito, viu, pelo convite. Obrigado demais pelo espaço. Muito legal. Tá? Prazer foi meu. Um beijão para todo mundo. Gente, então, até a próxima. Grande abraço a todos. E eu e o Vinícius nos colocamos aí à disposição para eventuais questionamentos do privado, tá ok? Grande abraço a todos, gente. Tudo de bom. Ô, Renê, eu preciso mandar um abraço aqui pro Cholas. Só para você saber, ele é teu colega aí, tá? É o Marcelo. Marcelo o quê, Fred? Esqueci. Marcelo, promotor aí. E tem esse apelido. Valeu. Como que é o apelido? Renê. Cholas. Tem outro apelido, só que o outro é impublicável. Eu não vou falar aqui. Eu te falo no privado. Tem que dar 10 horas para poder falar, né? Entendi. É o Marcelo Mansur, pô. É o Marcelo Mansur. Sabe quem é, né? Ah, o Mansur.
Mansur é uma É, figura. Mansur. O impublicável eu te falo no privado, tá bom? Pronto, combinado. Um abraço. Valeu. Gente, um Até abraço. mais. Tudo de bom. Até Tchau. mais, cara.